Você já se viu cansado de esperar por alguma coisa que parece que nunca vai acontecer? Ou então, quando parece que só sobrou você numa situação? Ou então, quando você precisa começar algo do zero, totalmente desconhecido, e não sabe nem por onde começar? Pois é. Quando nós olhamos para o capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos perceber que toda a humanidade havia se corrompido na terra. O homem havia se corrompido de uma maneira tão profunda e tão deplorável que Deus decide destruir a terra por meio do dilúvio. E talvez você conheça um pouco da história. Havia um homem naqueles dias chamado Noé. E a Bíblia vai dizer que Noé era um homem bom, Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro. E Deus separa Noé, Deus escolhe Noé para começar tudo de novo. Noé então constrói uma arca e coloca dentro da arca sua esposa, os seus filhos, suas noras, sua família e os animais que o Senhor conduziu a Noé para entrarem na arca. Mas sabe o que é interessante? Noé não passou 40 dias dentro da arca. A Bíblia vai dizer que por 40 dias choveu sobre toda a face da terra, de forma que tudo que havia na terra foi destruído. Toda a humanidade, todos os animais que ficaram, tudo foi destruído. Mas Noé ficou aguardando que as águas baixassem por pelo menos 150 dias, além de esperar 40 dias de chuva sem parar. E depois de 150 dias, a arca então pousou sobre os montes de Ararat. E ainda passam mais 3 meses para que as águas diminuam. E então Noé, ele soltou um corvo. Ele abriu a janela da arca e soltou um corvo. E esse corvo vai e vem e não encontra lugar para pousar, porque a terra ainda estava coberta de água. Ele espera um pouco mais, ele solta uma pomba. E essa pomba também não encontra lugar para pousar e retorna à arca e Noé então a recolhe. E ele espera mais 7 dias e solta novamente uma pomba. Só que aí essa pomba ela não volta mais do mesmo modo que da primeira vez. Ela volta agora trazendo uma folha de oliveira nova. E o texto vai dizer que é ao entardecer, à tardinha em algumas versões, que essa pomba retorna à arca, trazendo essa folha de oliveira nova. E aquilo é suficiente para Noé entender que, primeiro, Deus não havia se esquecido dele. Segundo, para Noé entender que aquele era um sinal de esperança e renovo. Mas sabe, eu fico pensando, como estava o coração de Noé ao fim de 40 dias de chuva ininterrupta? Como estava o coração de Noé depois de 150 dias dentro da arca, sem as águas diminuírem e baixarem? Como estava o coração de Noé depois de liberar um corvo, ele ir e vir e não encontrar lugar para pousar? Como estava o coração de Noé quando ele soltou uma pomba e ela também não encontrou lugar para pousar? Como estava o coração de Noé diante de tudo aquilo que era tão novo e desconhecido por ele? Calma. Ao entardecer, ao fim do dia, no encontro com Deus, no momento em que o Senhor se encontrava com o homem lá no Éden, uma pomba volta à arca, trazendo um sinal de renovo e esperança. Sabe, Noé chegou a descer da arca, porque Deus não havia se esquecido de Noé. Junto com sua família e os animais, ele pisa a terra depois de tantos dias dentro de uma arca. E aquele é um sinal de renovo, mas Noé está diante de algo totalmente desconhecido.
Não havia mais povos, não havia mais cidades, não havia mais nada, mais ninguém. Nada do que ficou fora da arca conseguiu sobreviver. Tudo se perdeu. E agora é hora de começar tudo de novo. Aquela demonstração de misericórdia de Deus sobre Noé, sobre a sua família, sobre aqueles animais, é um sinal da bondade de Deus. E a primeira atitude de Noé diante do desconhecido, diante do novo, não é de pânico, não é de desespero. A primeira atitude de Noé é a de edificar um altar ao Senhor. Ou seja, a primeira atitude de Noé ao descer da arca, no momento em que Deus faz uma aliança com Noé, com a sua família, com os animais e com a terra, de que nunca mais iria destruir a terra com água, a primeira atitude de Noé é a de adorar ao Senhor. Na hora do desespero, quando você não souber o que fazer, ou por onde começar, ou quando você não estiver sabendo por quanto tempo mais esperar dentro dessa arca na sua vida, decida confiar no Senhor. Decida esperar no Senhor pacientemente, porque ao entardecer chegará a esperança. Na viração do dia chegará o renovo, porque o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não está ocupado demais com outras coisas que não possa se importar com você. Ele se importa com você. Ele não esqueceu de você no meio desse dilúvio que parece não acabar, no meio dessa destruição que parece que vai alcançar você. Não. O Senhor lembra de você. Espere nele. Confie nele. E quando ele te enviar um sinal de refrigério, quando ele te enviar uma folha de oliveira nova, como uma mensagem do renovo dele para você, decida então adorá-lo com tudo o que você tem, com tudo o que você pode, com todas as suas forças. Porque na viração do dia há uma oportunidade de adorá-lo mais uma vez. Que Deus te abençoe.